Brasil, olha isso daqui. Ninguém acredita que uma crocheteira pode utilizar esse objeto no ateliê, mas eu não fico sem ele aqui. Oi, eu sou a Ká Rodrigues do Missai Artes e no vídeo de hoje eu convido vocês a virem aqui, ó, abrir o meu estojo de crocheteira raiz e ver coisas que eu tenho aqui dentro que eu não fico sem aqui no meu ateliê. E já fica comigo até o final desse vídeo, porque no final eu vou mostrar pra vocês um item 2 em 1 que já salvou muito a minha vida aqui no ateliê e eu já utilizei bastante. Então, simbora lá? Gente, então esse daqui é o meu estojo que eu levo para todo quanto é canto desta casa. Seja se eu tô no sofá, se eu tô no quarto, se eu tô no ateliê. Se eu vou sair, se eu tô no carro, ele vai comigo para tudo quanto é canto. Então, vamos abri-lo, gente. Então, vou mostrar para vocês aqui, em primeiro lugar, essa agulha. Essa agulha, na verdade, ela não é daqui 100%, ela não fica sempre aqui, tá? Porque eu não utilizo ela com tanta frequência. Mas ela tá aqui porque eu estava usando, porque eu estava mexendo com lã. Então, todas as vezes que eu vou mexer com lã, geralmente eu gosto de utilizar essa agulha aqui, tá? De cabo de bambu. Ela é número 6 da Círculo e ela está assim, quebrada, olha assim, por quê? Porque no primeiro dia que eu comprei essa agulha, eu simplesmente quebrei. Sim, uma pessoa ogra, uma pessoa xureca, e aí o que acontece? Quebrou a agulha, Brasil. Aí eu meio que remendei ela aqui, ainda dá para usar, então cá está ela, porque a gente não está assim dando dinheiro, não é mesmo? Então já faz um bom tempo, viu? Acho que já tem anos que tem essa agulha aqui. E eu não jogo ela fora, sabe? Porque, sei lá, peguei carinho por ela, apesar de ela estar toda desse jeito. Então ela fica aqui, mas ela não é 100% desse estojo, tá bom? Então bora lá. O que eu tenho aqui também, ó, é essa caixinha aqui. E essa caixinha eu adquiri num curso que eu fiz lá na Casa dos Mimos. Era um lugar, gente, que a mulher dava um workshop e era de amigurumi. E o nome da mulher era Mônica. Aí ela tinha a Casa dos Mimos e eu fui lá fazer um cursinho com elas. Então aqui dentro, o que eu guardo? Eu guardo 2 etiquetas que elas estão rasgadas, mas eu gosto de utilizá-las para quando eu for ver mais ou menos onde é que vai ficar na peça, onde eu acho que vai ficar legal, tal. Aí eu tenho mais ou menos uma base, aí não jogo fora e deixo elas aqui, tá bom? Aí o que eu tenho aqui? Eu tenho alfinetes, né? Bastante alfinetes. Não são todos os alfinetes que eu tenho, mas um ou outro, porque geralmente a gente precisa para poder encaixar alguma pecinha no lugar, enfim. E aí eu deixo esses alfinetes aqui. Eu tenho 2 agulhas, Brasil. Essas 2 agulhas é o seguinte, eu utilizo elas em momentos diferentes. Essa agulha aqui, ela é um pouquinho mais grossa e essa aqui é um pouquinho mais fina. A mais grossa eu gosto de utilizar quando eu estou fazendo tapete, enfim. Mas para arrematar mesmo as peças, eu gosto de usar mais essa, porque ela dá um acabamento muito melhor, porque ela tem ponta, ela é fina, então você consegue meio que costurar as peças. Então eu super indico que se vocês quiserem fazer acabamentos legais, vocês utilizem agulhas com ponta, tá bom? Porque é muito, muito, muito melhor mesmo. Então, próximo item aqui da minha... Eu vou deixando aqui, né? Porque daí a gente vai ver. Próximo item do meu estojo é um item que, meu pai amado, polemiquidade toda. Por quê? Porque as pessoas geram polêmica em cima dos preços que a gente, artesã, coloca os nossos produtos. Então é caro demais, é barato demais. E como que a gente calcula tudo isso? Com a nossa querida calculadora. Então a calculadora, ela não sai aqui do meu estojo, tá, gente? Ela fica comigo. Mesmo porque às vezes eu termino uma peça, quero já fazer mais ou menos o cálculo, a conta de como que vai ser ali, então ela sempre fica comigo dentro da minha bolsinha. Outra coisa que eu tenho aqui é um caderninho. Por que eu tenho esse caderninho? Primeiro porque às vezes eu já quero ver mais ou menos quantos gramas eu gastei ali
do trabalho que eu tô fazendo, aí eu já tenho onde anotar. E também ideias. Nossa, tive uma ideia aqui de fazer um crochê, de fazer alguma coisa e preciso gravar para as brasileiras. Aí eu venho aqui e eu coloco aqui, né, gente? Por quê? Porque a gente não deve confiar na nossa mente. Chega uma certa idade na nossa vida que a nossa mente, ela nos dá, né? Ela nos faz brincadeiras. Então a gente acha que vai lembrar, acaba não lembrando, então eu sempre anoto. E para poder fazer as anotações, o que a gente tem? A gente tem um bom e velho lápis. Eu gosto de lápis, gente. Eu gosto de escrever de caneta, eu gosto. Mas se preciso for, eu gosto do lápis. Então, já está aqui o lápis que eu utilizo já para marcar minhas coisas. Já tem uma borrachinha aqui do lado, então eu gosto de usar o lápis. O que mais que nós temos aqui, Priscila? Ah, o que eu mostrei no começo do vídeo, sim, o isqueiro. Eu tenho um isqueiro porque eu gosto, gente, de quando eu vou fazer amigurumi e eu vou colocar olhinhos, mesmo que os olhinhos tenham travas de segurança, eu queimo os olhos, tá? Pra ter certeza de que não vai sair. Foi o que eu mais ou menos fiz aqui, tá vendo, ó? Aqui eu tenho uma roupa de tartaruga. E aí eu tenho os olhinhos que mesmo eu colocasse trava de segurança, ia ficar aquela coisinha pra cá e eu acho que ia acabar machucando o bichinho. Então o que eu fiz? Eu peguei, taquei fogo no olho, entendeu? Aí eu fui organizando ele aqui com um objeto que eu vou mostrar no final pra vocês. E aí, gente, o que acontece? Depois eu vim e coloquei esse tecido já para ficar certinho, né? Mas eu sempre uso o isqueiro quando eu vou mexer com os olhinhos, tá? Porque eu confio, eu acho que fica muito mais seguro se além da trava de segurança eu queimo os olhinhos, porque aí ele realmente não vai sair de jeito nenhum. Então se a gente vai falar para uma mãe que vai comprar alguma coisa que o negócio é com segurança, tem que ser com segurança, tá? O que eu tenho aqui mais também, gente, são colas, tá? Eu tenho 2 colas que eu utilizo aqui para fazer arremate. Gosto de usar cola para fazer arremate? Não. Mas de vez em quando a gente precisa, né? Então, eu tenho essa aqui, Promabond, que é a que eu mais uso, inclusive já tá até acabando. E essa daqui eu nunca usei. Eu comprei agora para testar. Tá dizendo aqui que é a única 100% lavável. Será verdade? Bom, comenta aqui embaixo se vocês já utilizaram, se vocês gostam, se vocês não gostam, enfim, como que vocês fazem os arremates de vocês. Mas olha só, eu acho que aqui, ó, ela tem uma forma tão boa de expor a cola, tão melhor do que essa, que pode ser que dê bom. Gente, o próximo item que não pode faltar é o quê? Uma fita métrica. Fita métrica eu tenho várias, eu tenho essa e tenho outras espalhadas pela casa, tá bom? Então, a gente sempre precisa de uma fita métrica ali quando tá fazendo os nossos trabalhos. E aí, eu utilizo essa daqui. Eu tenho uma tesoura de arremate. Olha só que maravilha. Gente, eu amo esse barulhinho. Muito bom. Eu tenho essa tesourinha aqui de arremate. Eu achei ela muito fofa. Acho que eu já mostrei também ela no vídeo de comprinhas. E apesar de ela não ser esteticamente bonita, ela é extremamente funcional. Então, se vocês puderem, quiserem, eu super indico. Ela é da Singer, tá? Essa daqui minha. Que mais que temos aqui? Eu tenho agora, porque é novo aqui no meu estúdio, um negocinho de colocar olhinhos, tá? Nos amigurumis. Eu comprei, acho que ela é da Círculo, isso, ó. Comprei lá na Mega Artesanal também. Isso aqui é novo no meu estúdio. Eu já usei e eu confesso, assim, que é bom. Eu tinha certa resistência, eu achava besteira, balela mesmo, porque eu também tenho um negócio aqui que eu vou mostrar pra vocês, que eu utilizava pra colocar os meus olhinhos. Mas depois desse daqui, gente, posso nem dizer, porque olha, muito bom, eu gostei demais. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho, gente, um contador, tá vendo? Um cronômetro. Então, era pro meu cronômetro funcionar. Funciona o cronômetro. Ah, tá, ele tá desligado. Eu tenho um cronômetro, gente, ó. Então, eu ligo ele aqui. Tá vendo?
Então, eu tenho um cronômetro e aí eu consigo cronometrar os minutos, os segundos, colocar stop aqui, entendeu? Voltar, para saber quanto tempo eu levo para fazer uma peça. Porque a partir da quantidade de tempo, a gente também coloca o valor do nosso trabalho, né? Então, eu tenho um cronômetro dentro do meu estojo. Vocês têm cronômetro dentro do estojo de vocês? Como vocês cronometram, é assim a palavra? A hora de vocês? Me contem aqui nos comentários. Gente, eu tenho duas coisas aqui que é muito engraçadas e eu não sei se vocês utilizam. Esse daqui é um grampo de cabelo que eu utilizo para poder marcar pontos. Sim, tô fazendo amigurumi, tô sem nenhum marcador de pontos, eu utilizo o quê? O grampo como marcador de pontos. Então, assim, eu sempre tenho ele aqui. Já é super velho e eu catei da minha mãe. Muito velho, gente, muito velho, porque quando eu não tinha, hoje eu tenho milhares de marcadores de pontos e milhares de marcadores de pontos no limbo, porque só Deus sabe onde é que tá, mas eu ainda sempre guardo isso, porque vai que, né? E aí isso daqui, gente, é uma agulha para as pessoas que fazem feltro, sabe, filtragem? E aí eu utilizo ele para quando eu for fazer amigurumi, eu encho, né, o amigurumi com a fibra siliconada e aí eu acabo, ó, macetando a fibra siliconada com isso daqui para você conseguir modelar melhor lá dentro. Então, eu tenho essa agulha aqui, que é uma agulha que serve para filtragem, tá? O que mais que eu tenho, gente? Obviamente que eu tenho marcadores de pontos, tá? Tenho os mais grossos, os mais finos. Esse marcador de pontos que geralmente as pessoas usam no tricô. Eu também tenho um agulhão. Esse agulhão aqui eu ganhei na Mega Artesanal. E eu uso ele quando eu vou fazer algum arremate de tapete, sabe? Mais grosso, enfim. Então eu tenho ele aqui. Eu tenho aqui também, galera, as agulhas que eu mais utilizo. Se vocês quiserem, eu acho que eu já tenho um vídeo aqui, mas se vocês quiserem, eu mostro todas as agulhas que eu tenho, eu faço um vídeo mostrando e falo pra vocês a diferença de cada uma delas, tá? Então eu tenho mais agulhas aqui em casa. Só que essas aqui são as agulhas que eu mais utilizo. Todas elas são da Clover, com exceção dessa que é da Tulip, que é a número 3. Gente, ela é maravilhosa, tá? Então, eu tenho a número 2, 2,5, 3, 3,5, 3,75. Então, eu tenho todas essas daqui que são as que eu mais utilizo. Qual agulha, número de agulha que vocês utilizam? Gente, qual a numeração que mais vocês usam aí? Quando eu fazer amigurumi, a que eu mais uso é essa 2. Eu não sou muito fã não, tá? De fazer amigurumi com a número 2. Porém, eu utilizo bastante ela. E para fazer suplar, eu utilizo 2,75. Então, são as que eu mais uso, são essas duas aqui. Só que essas daqui eu também utilizo muito. Então, elas ficam aqui na minha bolsinha, tá? E... tchan, 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 tchan! Agora, eu vou mostrar pra vocês esse objeto aqui. Que é um objeto super inusitado, mas que ele salva vidas, gente. Sério, ele é muito bom. Ele é maravilhoso. Isso aqui é um extrator, que serve pra você tirar grampos, certo? De folhas, mas não só para isso. Eu utilizava essa parte do extrator para poder, gente, encaixar os meus olhinhos de amigurumi quando eu não tinha essa aqui, entendeu? Então, nossa, era maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu sempre usava para isso. Eu sempre usei essa parte aqui do extrator para poder colocar enchimento nos meus amigurumis também. Ele era ótimo. Você vai colocando a fibra e você vai organizando a fibra lá dentro. Isso daqui é muito, muito bom. Eu gosto. E assim, sério, essa ferramentinha aqui me ajuda muito nas coisas aqui quando vai fazer amigurumi, tá? Principalmente quando era para colocar olhinhos com travas de segurança. Excelente. E é baratinho, né, gente? Então, vocês já imaginaram eu utilizar um extrator para isso, gente? Coloca aqui nos comentários para mim. E é isso, gente. No mais, a gente tem o quê? Fios,
essas coisas, essas baguncinhas, essas sujeirinhas que a gente coloca. Eu também tenho essa agulhinha aqui, que essa agulhinha eu utilizo quando eu vou mexer com cola, então ela só serve para cola mesmo. E, gente, é o que eu tenho dentro da minha bolsa, tá? Do meu estojo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Ela chega com o fio na mão, cores vivas, puro coração.